Então, vamos ler passar rapidamente a leitura no breve currículo da professora Marley Pozzebon. Professor, desculpe aí esses vários informes, mas é que foram necessários, tá bom? A professora é professora titular da Faculdade de Administração da Universidade de Montreal e professora visitante da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Ela possui doutorado em Administração pela McGill University, mestrado em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em História e Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seus interesses de pesquisa são voltados para a inovação social e inclusão social, desenvolvimento local e sustentável, mobilização e criatividade cidadã e negociações no âmbito global local. Então, convido a todos agora a assistir à palestra da professora Marley, por gentileza. Você quer? Pode deixar? Você vai falar por aqui mesmo? Tá bom. Então tá, bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para compartilhar com vocês a minha experiência. Há 17 anos eu moro no Canadá, trabalho numa faculdade de administração muito reconhecida no Canadá, e eu acho que a gente está fazendo lá o caminho contrário, a gente está inovando no caminho contrário, porque a universidade ela é muito forte em algumas áreas, design thinking, outros modelos, né, de gestão e de gestão de projetos e de criação e cocriação, mas a gente está enriquecendo, na verdade, tentando enriquecer o processo de inovação lá, levando influências brasileiras. Então, eu vou compartilhar com vocês uma agenda pedagógica que a gente está desenvolvendo lá, na HEC Montréal, onde, na verdade, essa influência brasileira está transformando um pouco a forma como a gente está formando os alunos lá. E eu gostaria de começar com uma história. Acho que nada melhor do que começar com uma história para ilustrar, né, um processo, uma trajetória que a gente está tendo. E eu vou começar com a história de um ex-aluno, ele se chama Joey, ex-aluno da HEC, hoje um bom amigo. E Joey, ele fez um dos nossos programas, ele assistiu um dos nossos programas, foi aluno de um dos nossos programas de gestão na área de responsabilidade social. E, ao terminar o programa, ele nos procurou dizendo o seguinte: eu quero realizar um projeto concreto, né? Ele gostaria de realizar um projeto no domínio da permacultura. Não sei se o conceito de permacultura é claro para vocês. Então, ele começou a tentar organizar pessoas juntas para começar a desenvolver um plano de negócios de natureza social, né? Então, ele conseguiu colocar junto uma equipe multidisciplinar, né? onde eu e Luciano Barim Cruz, que é um colega da HEC, que também participa comigo nesse processo, começamos a trabalhar nessa ideia de criar um plano de negócios social. E, em 2011, ganhou-se uma competição e recursos suficientes para se começar esse projeto. O primeiro projeto, então, se realizou no Mali. Formamos um grupo de alunos, então, que foi para o Mali iniciar esse projeto. O projeto inicia e, infelizmente, a guerra civil no Mali interrompeu o projeto. Ou seja, a gente não pôde dar continuidade para esse projeto no Mali, apesar dele estar começando muito bem. Joey e a equipe voltaram para Montreal e decidiram, então, criar uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de continuar disseminando a criação e desenvolvimento desse tipo de projeto. Então, se criou uma OSFIL que se chama Jardin Sans Frontières, Jardim Sem Fronteiras, né, onde a ideia seria continuar combinando a ideia de projetos com permacultura, mas com essa ideia de um projeto social sustentável, ou seja, que se pudesse realmente ter uma certa sustentabilidade financeira e propiciar a disseminação desse conceito de permacultura. Então, em 2013, uma nova equipe se formou, alunos de Montreal, e, dessa vez, o destino foi Senegal. Então, a equipe foi formada por nós, professores da HEC, começaram o trabalho, então, em Senegal, e esse foi o cenário, quando eles chegaram na comunidade, em Babac Serrer, onde eles iam realmente trabalhar. Aqui vocês têm uma ideia, então, do que era a visão quando chegaram em março de 2013. Todas as técnicas e os métodos que a gente trabalha na HEC, então, foram colocados em ação, muita observação, imersão e design participativo com a população da comunidade onde eles estavam. Então, aqui eu mostro um pouco a trajetória deles, né? Juntos eles cavaram, eles fizeram compostagem, eles semearam, eles instalaram bombas para acesso à água, reabilitaram solos e
eu poderia dizer que juntos eles reaprenderam a como combinar um conhecimento técnico com um conhecimento nativo, um conhecimento que as pessoas de lá tinham sobre quais são as plantas que realmente resistem ou não resistem a uma região extremamente seca, né? Eu posso dizer que, devagarinho, o conceito de permacultura começa a tomar forma e, em outubro de 2013, olha o cenário que a gente tem alguns meses depois com esse trabalho conjunto, né? Então, outubro de 2013, o jardim orgânico começa a tomar forma e a gente pode dizer o seguinte, os resultados positivos, mas muitos desafios ainda. Por quê? Porque a ideia seria a sustentabilidade financeira, né? Eles gostariam porque o recurso inicial foi um recurso de doação. Então, como manter uma missão social e ambiental e, ao mesmo tempo, manter sustentabilidade financeira? Esse é um dos grandes desafios, na minha opinião, que nós temos hoje, e, sobretudo, no meu caso, para os nossos alunos de gestão, porque são competências que nem sempre são desenvolvidas nas escolas de gestão, como conciliar a missão social e ambiental com a financeira. Então, a história de Joy, na minha opinião, ela é representativa de uma agenda pedagógica que nós estamos desenvolvendo, comprometida com competências de gestão a serviço da comunidade, a serviço da sociedade. E, só para dar um exemplo, hoje o Jardin Sans Frontières, né, é uma organização que expandiu muitas atividades, já criou os mesmos projetos no Líbano, e em Montreal ela está disseminando a ideia de permacultura urbana. Então, dá para dizer que é um projeto que está avançando de uma forma extremamente inspiradora. Por outro lado, nós, lá na HEC, a gente tem criado cursos que são relacionados como desenvolver negócios com responsabilidade, responsáveis, como interagir com a comunidade para poder desenvolver esses negócios. Um exemplo recente que foi fruto dos nossos trabalhos é o que a gente chama de engenharia orgânica. Foi um projeto que a gente realizou com os nossos alunos para levar também hortas orgânicas para as escolas municipais e integrar esse trabalho no próprio currículo das escolas municipais. Então, os nossos alunos desenvolveram esse trabalho junto com a associação local, mais escola municipal, para colocar esse tipo de projeto em ação. Então, esse é um exemplo concreto de projeto que a gente está desenvolvendo. Hoje, estamos desenvolvendo um projeto em Ilhabela. São alunos do Canadá e da Europa que vêm com a gente e desenvolve esses projetos em Ilhabela. Agora, a gente está trabalhando num projeto de turismo comunitário para a inclusão de comunidades caiçaras na questão do ecoturismo, para conseguir realmente encontrar uma certa melhoria de qualidade de vida através do ecoturismo comunitário. Então, isso tudo, essa história inicial foi para ilustrar que tudo isso é fruto de uma atividade pedagógica, na verdade, uma agenda pedagógica de desenvolver esse tipo de competência de gestão nos alunos de gestão. Então, agora que eu começo, então, o título da minha apresentação, depois de contar essa história, que é Revisitando o Design Thinking com o Pensamento Crítico Brasileiro. E, nessa inovação pedagógica que a gente está tentando promover no Canadá, por uma gestão mais responsável, eu diria que nós temos hoje 4 influências mais importantes. Elas estão elencadas aqui nesse slide. 2 são essencialmente norte-americanas, de uma certa forma, desenvolvidas na América do Norte. O Service Learning, aprendizagem, serviço, e o Design Thinking. Por outro lado, como eu vou conversar sobre isso, a gente está combinando essas 2 influências com o pensamento brasileiro. E aí entra 2 figuras importantes que a gente tem conseguido integrar nos nossos trabalhos, Freire e Augusto Boal, e essa corrente fantástica que é desenvolvida no Brasil sobre a questão das tecnologias sociais. Então, eu vou rapidamente passar por essas 4, para, sobretudo, dar mais espaço para o nosso debate depois, né? Então, se eu começo com a primeira, que é o Service Learning, eu não sei se vocês já ouviram falar de Service Learning, mas é uma filosofia também pedagógica, baseada na ideia de que não basta somente aprender através da prática. Muita gente fala de aprender através da prática, mas é, sobretudo, através de uma prática que efetivamente presta um serviço. Então, é o desenvolvimento de competências, mas, ao mesmo tempo, prestando um serviço concreto. Então, ao invés de fazer um trabalho escolar que fica arquivado dentro da escola, se trabalha com projetos concretos, com situações concretas, onde os alunos têm que realmente aprender fazendo e apresentando um resultado no final. Então, junto com o meu colega, a gente está desenvolvendo uma série de artigos, agora tentando
desenvolver essas ideias. Como é que a gente consegue colocar isso em prática numa escola de gestão? Então, esse é uma primeira influência, e para quem se interessar, eu tenho todas as referências bibliográficas em torno da noção de service learning. Eu tenho um pouco de dificuldade de traduzir isso para o português, porque serviço, aprendizagem, às vezes não passa a ideia do que a gente está fazendo, né? Mas é uma corrente extremamente interessante para nos ajudar a pensar a educação de um jeito diferente. Não pensar essa educação enclausurada dentro da universidade, mas uma educação onde realmente você está interagindo com a comunidade, com a sociedade, para desenvolver soluções e aprender a origem dos problemas. Então, essa é a primeira, digamos, corrente. A segunda é o Design Thinking, porque o Design Thinking já era muito forte lá na escola. A HEC Montréal, ela tem grupos de inovação, onde o Design Thinking já fazia parte da cultura. Então, trabalhando lá, normalmente você acaba sendo, você acaba mergulhando nesse contexto onde o Design Thinking é muito importante. O que a gente tem aproveitado, então, nos nossos projetos do Design Thinking? Essa capacidade de aprender a observar, perguntar, escutar, realmente, né? Compreender em profundidade a origem de um problema e não somente o sintoma, né? E, sobretudo, a questão da cocriação. Cocriar soluções. Na verdade, é cocriar a definição do problema e a solução, porque, muitas vezes, tudo passa mesmo pela definição do problema, que é definido por uma ótica externa, que não bate realmente com as pessoas que estão vivendo esses problemas sociais, organizacionais, porque o que a gente está falando aqui tanto pode funcionar para uma comunidade como pode funcionar para uma organização. Então, o Design Thinking tem um papel importante nessas técnicas de cocriação que a gente tenta discutir e praticar com os nossos alunos, e tem tido um papel muito importante. Mas, de uma certa forma, a gente vê todas essas correntes norte-americanas como muito instrumentais. O pensamento norte-americano é, por si, muito instrumental, muito pragmático. E, às vezes, a gente percebe que falta a questão da reflexividade e de um pensamento mais crítico. E aí que a gente está enriquecendo essa dimensão com influências brasileiras. Então, é aí que eu vou apresentar um pouco as duas outras dimensões que estão, de uma certa forma, enriquecendo o nosso trabalho. Primeiro, Freire e Boal. Quem não conhece Freire e Boal, né? Paulo Freire e Augusto Boal são dois exemplos de um pedagogo e um teatrólogo, né, que tem uma influência incrível na questão de como criar um diálogo para se poder pensar em soluções para problemas sociais e, no caso, hoje, ambientais também, né? Então, começando pelo Freire, o Freire tem uma trajetória fantástica, ele é extremamente reconhecido ainda hoje e sempre no mundo inteiro, né? Um pedagogo e filósofo. E o que a gente está integrando do Roberto Freire nas nossas atividades pedagógicas? Essa ideia de que o ato educacional é essencialmente um ato político, né? Então, essa ideia de que ensinar não é transmitir conhecimento, mas é criar conhecimento, é propiciar as condições para que o conhecimento seja cocriado, né? Então, essa ideia de que a gente tem que criar possibilidades para a produção e construção do conhecimento no nosso ato educacional é extremamente importante. A gente está tentando integrar isso na nossa estratégia. Então, falando de como a gente está integrando Paulo Freire, estou dando dois exemplos aqui, dois exemplos concretos, né? Um é a investigação temática, é realmente entrar em imersão no contexto antes de tentar propor soluções e de identificar soluções. Então, nos nossos projetos, sempre tem um projeto de imersão, uma fase de imersão que antecede a ida de um grupo para realmente tentar desenvolver o projeto concretamente. Tem uma fase inicial de imersão, onde a gente tenta entender esse vocabulário, os temas que mais preocupam, as origens dessas questões, que são uma preocupação para aquela comunidade, ou poderia ser para uma organização, que o Freire chamava de palavras e temas generativos, né? E o segundo é a questão da problematização. Como é que eu faço uma conexão entre esses temas generativos e a situação social regional, muitas vezes nacional, que estão imbricadas. Então, não adianta ser ingênuo e achar que você pode propor soluções fantásticas no nível local, se, às vezes, isso transcende. E as forças principais que impedem de colocar aquele projeto para frente são mais institucionais, são mais largas, né? Então, aqui, dois exemplos concretos de como a gente está fazendo com o Paulo Freire.
Augusto Boal, talvez um pouco menos conhecido pela nova geração, mas ele teve um papel importantíssimo. Ele é extremamente utilizado na Europa. Então, Augusto Boal, um teatrólogo que viajou o mundo, que conseguiu promover mudanças sociais na Índia, na África, na Europa, ele é extremamente reconhecido em Montreal. Mas ele não tinha sido integrado ainda numa escola de gestão. Então, a gente levou Augusto Boal, de uma certa forma, estamos levando, porque não é fácil, né? A gente não é formado em teatro para conseguir integrar facilmente as suas técnicas, né? Olha a frase do Augusto Boal, que eu acho maravilhoso. Não seria maravilhoso assistir uma apresentação de dança, onde, na primeira metade, os dançarinos dançam, e, na segunda, eles mostram para a audiência como dançar. Então, é essa ideia, de novo, de cocriação do conhecimento, de cocriação coletiva, né? E a gente tem usado as técnicas, particularmente do Teatro Fórum. Né? Para quem não conhece o Teatro Fórum, são técnicas de teatro onde você encena uma situação onde existe um problema a ser resolvido e a audiência entra em cena para tentar propor soluções junto com os atores. Então, é fantástico, uma técnica muito interessante de se pensar problemas e se pensar também soluções. E é uma busca coletiva de alternativas para problemas sociais. E a última influência é tecnologia social. Tecnologia social, na minha opinião, é uma corrente importantíssima, e eu trago aqui as 3 razões pelas quais a gente está integrando toda uma massa de conhecimentos produzida pelos pensadores na área de tecnologia social nas nossas técnicas pedagógicas. Primeiro, porque trata-se de uma alternativa a formas convencionais de se produzir tecnologia. A segunda, trata-se de uma massa de conhecimentos produzida na América Latina por pesquisadores, empreendedores e cidadãos, com muita esse tom colorido latino-americano e carrega uma forte herança teórica e política. Então, gostaria de falar rapidamente de tecnologia social para mostrar um pouco, descrever como é que isso está nos ajudando lá a desenvolver nossos projetos. Então, primeiro, por que a tecnologia social é uma alternativa ao que se chama de tecnologia convencional? Né? Porque uma tecnologia convencional, na verdade, ela tem produzido sérios desequilíbrios e rupturas nos países ditos em desenvolvimento. Né? Em geral, requerem muito capital, muito recurso natural e, muito comumente, levam a um empobrecimento tanto do trabalho humano quanto, às vezes, uma redução do trabalho. Né? E estão desenvolvidos normalmente pelas grandes empresas para o benefício das grandes empresas. Então, boa parte da trajetória do desenvolvimento tecnológico no mundo é marcado por essas características. Normalmente, então, existe uma transferência dessas soluções ou tecnologias dos países desenvolvidos para os demais, nem sempre são adaptados, e o benefício maior fica nos países que exportam essas tecnologias. Eu vivi isso muito dando aula de transferência de tecnologia na América do Norte e, num primeiro momento, tendo que, de uma certa forma, engolir essa espécie de supremacia do desenvolvimento tecnológico no Norte em relação ao Sul, quando, na verdade, se a gente utilizar um pensamento mais crítico, não é necessariamente verdade. Aconteceu muito mais ruptura e empobrecimento do nosso lado do que, algumas vezes, um verdadeiro benefício. Então, um exemplo típico de tecnologia convencional é a comercialização da agricultura. Se vocês analisarem o que se fez a partir dos anos 50 e 60, aproveitando todo o desenvolvimento tecnológico da época das guerras, que tudo que se usa na agricultura comercial hoje foi desenvolvido na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Os pesticidas vêm dos gases que foram produzidos na época, a tecnologia é a mesma, e os grandes tratores eram os tanques de guerra. Então, de uma certa forma, se transferia um desenvolvimento tecnológico da guerra, de uma forma, para a agricultura. E o que aconteceu? Aumentou a produtividade, sem nenhuma dúvida, aumentou a produtividade. Mas quais foram as outras consequências e implicações, especialmente para a África, América Latina e a Ásia? Desastrosas. Né? Se desestabilizou todo um processo de produção, se criou grandes monoculturas, grandes propriedades, e a gente não precisa conversar muito para chegar às consequências realmente devastadoras dessa tecnologia convencional. Então, é para ilustrar o que a gente quer dizer com tecnologia convencional. Né? É esse tipo de tecnologia que não leva em conta necessariamente o bem-estar das pessoas, mas leva em conta a produtividade e eficiência. E, normalmente, é para o benefício das empresas que produziram essas tecnologias. Um exemplo contrário, o que seria uma tecnologia social? Olhem um exemplo que a gente tem hoje mais de 2.000 experiências documentadas no Brasil,
o que a gente chama do PAIS, Produção Agroecológica Integrada Sustentável. Pequenas unidades de produção, utilizando recursos locais, a biodiversidade, você tenta ter produção agrícola com produção de animais, suficiente para a vida de uma família de 5 pessoas, com total, muito mais harmonia, inclusive, com a questão da natureza. Não tem OGM, não tem pesticida, né, com pouco, digamos, ingresso de elementos que são importados do exterior. Então, esse é um exemplo de tecnologia social, feito normalmente em pequena escala, mas que pode ter uma difusão incrível se tiver um apoio para que esse tipo de tecnologia social seja disseminado mais amplamente. Aliás, os dois grandes desafios do ponto de vista de gestão das tecnologias sociais, um é a perenidade, que seja sustentável, o segundo é a escala. Como é que eu aumento isso em escala? E essas são as duas questões que a gente mais tem discutido com os nossos alunos de mestrado e doutorado. Como é que eu posso trabalhar para aprender a tornar uma tecnologia social sustentável financeiramente? É o grande desafio. E essa questão da escala, né? Como é que eu posso difundi-la de uma forma mais efetiva? Então, essa foi a primeira razão pela qual eu acho que tecnologia social tem que ser revista e estudada, porque tem algo por trás que hoje está totalmente aderente a essas questões ambientais e sociais que a gente está tão preocupado, né, e que a gente está procurando soluções. A segunda razão é que existe uma massa de conhecimentos produzida já. Não é algo novo, né? Tecnologia social tem muita documentação, tem muita gente preocupada estudando como é que isso funciona. Então, mais de 20 anos de trabalho que está sendo acumulado. Hoje, se vocês olharem na internet a rede de tecnologia social, que foi lançada em 2004, tem mais de 800 instituições hoje implicadas, né, nesse processo. Existem mais de 10 mil tecnologias sociais documentadas, às vezes com mais profundidade, às vezes com menos, mas que estão documentadas. No entanto, o que é fascinante do meu ponto de vista? As publicações, essencialmente em português e espanhol, muito pouca coisa publicada em inglês. Então, a gente começou a levar um pouco para lá, um pouco para a América do Norte. Acabei de apresentar numa conferência na Europa um trabalho sobre o papel de tecnologia social e como é que a gente pode revisitar isso de uma ótica ainda mais contemporânea, né? E, finalmente, a forte carga, a herança teórica e política desse conceito, porque, de uma certa forma, se nós formos estudar a origem, vem lá do Gandhi. Teve um longo percurso, essa ideia de que a tecnologia ela deve ser desenvolvida para o benefício do cidadão, das pessoas locais que vivem, né, num determinado local. Isso vem lá de Gandhi, né, em 1924, passou por uma grande onda, um grande movimento que se chamou tecnologia apropriada e que, infelizmente, não vingou. Então, nos anos 60, 70, 80, a gente falou de tecnologias apropriadas, e isso, com o tempo, teve muitas críticas em função do tom muito paternalista que a gente via por trás das tecnologias apropriadas. E hoje está se falando, novamente, do mesmo princípio, mas com o nome de tecnologia social. Então, não dá para esquecer essa trajetória histórica que algumas visões tiveram, né? De uma certa forma, o que a tecnologia social faz é colocar em xeque a produção de conhecimento em relação à tecnologia e sociedade, ou seja, quem produz tecnologia e para o benefício de quem? Quem participa da produção de tecnologia, né? A gente é convidado, existe uma participação, e aí tem tudo a ver com Design Thinking, que vai falar de cocriação, que vai falar onde o usuário deveria participar da criação das tecnologias que ele vai utilizar, certo? Então, quem produz normalmente ciência e tecnologia são profissionais, experts, especialistas, pesquisadores. Mas as pessoas comuns poderiam cada vez mais voltar a participar dessa produção de tecnologia. Então, é isso que está por trás da ideia de repensar como é que a gente cria tecnologia, como é que a gente desenvolve tecnologia hoje. Então, passa pela ideia de reinvenção, de reinterpretação, de recriação de tecnologias. Passa também por uma visão de pós-desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso, pós-desenvolvimento? O conceito de desenvolvimento que a gente aceitou foi um conceito de desenvolvimento realmente criado através de discursos e práticas pela América do Norte e pela Europa, de uma certa forma, e que a gente assumiu o papel de em desenvolvimento. Mas em desenvolvimento em que direção?
na mesma direção que as tecnologias convencionais apontam, né? Olha a questão da agricultura. Vamos olhar a questão da agricultura. É nessa direção que a gente gostaria de se desenvolver ou a gente gostaria de repensar a noção de desenvolvimento? Então, eu acho que existem também a possibilidade hoje de se repensar o que é desenvolvimento, que tipo de desenvolvimento que a gente gostaria de promover. Se ele é mais sustentável socialmente e ambientalmente, não é necessariamente a mesma trajetória que foi trilhada, por exemplo, pelos Estados Unidos, que a gente vê hoje o papel dos Estados Unidos no impacto ambiental mundial. Então, assim, esses elementos todos vêm do pensamento crítico, né? Ser mais crítico e reflexivo em relação ao nosso papel e o que a gente está fazendo. Então, isso só para terminando, né? De um lado, a gente está usando essas influências do service learning, porque não é uma questão de negar influências e dizer, não, só me interessa ver esse lado. Não, vamos ver tudo que a gente pode aproveitar de bom de diferentes correntes. Então, não é negar que existe uma grande contribuição do pensamento do service learning e do design thinking. A gente assume, aceita e integra. Mas a gente está enriquecendo esse pensamento mais instrumental e baseado numa visão de desenvolvimento muito bem definida, com esse pensamento mais crítico e reflexivo que os pensadores brasileiros, que a experiência brasileira pode nos propiciar. Então, para terminar, competências sociais em gestão, para mim, e eu acho que isso é tanto na educação quanto na prática da gestão, e eu acredito que uma boa parte do que eu estou discutindo aqui pode se aplicar para a gestão pública, se aplica à gestão pública, aprender a participar do desenvolvimento de tecnologias sociais ou outras. Eu não estou aqui defendendo somente a bandeira da tecnologia social, mas eu estou defendendo uma visão sustentável e social por trás da gestão, né? Conceber, desenvolver e implementar coletivamente tecnologias que são orientadas a resolver problemas sociais e ambientais. Esse é o grande desafio nosso desafio hoje, né? Respeitando saberes locais, mas ao mesmo e recursos naturais locais, porque não adianta chegar com tecnologias fantásticas que exigem muito mais recursos do que a gente tem capacidade de utilizar, e aí você vai esgotar esses recursos, e é uma visão de curto prazo, né? E também essa ideia do buen vivir, eu acho isso fantástico. Ou seja, não é só a eficiência e produtividade que conta, é importante, mas o buen vivir, o bem viver, quer dizer qualidade de vida, enriquecimento do trabalho humano, não eliminar o trabalho humano através da máquina, né, através da tecnologia, mas enriquecê-lo, deveria ser um princípio norteador do desenvolvimento de tecnologias, né? Então, é aqui que nós estamos, a gente está fazendo essa combinação dessas diferentes pensamentos, correntes, né? E eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, eu acho que nós somos todos estudantes de como a gestão ela pode ocupar um lugar mais relevante para ajudar a promover mudanças sociais. Acho que a gente, infelizmente, está ainda muito no início desse processo. Eu trabalho, então, para quem quer comunicar, né, trocar mais ideias no futuro, eu trabalho, então, na HEC Montréal e na FGV de São Paulo. Na HEC Montréal, vocês têm aqui uma ideia dos temas que me interessam, né? Então, eu já trabalhei muito com microfinança, com negócios sociais, com criatividade cidadã, mas, realmente, o meu foco é esse desenvolvimento de competências na área de gestão para o social, né? Na HEC, para quem não conhece a HEC Montréal, é a mais antiga escola de administração do Canadá, ela tem um papel muito importante. Governantes, empresários, microempresários e futuros gestores passam pela HEC. Nós temos 2 grupos de pesquisa lá, um de economia social, que se chama Crises, e um outro de inovação, gestão da inovação e criatividade, que se chama Mosaic. E, nesse contexto, a gente está tentando, então, inovar, levando o pensamento brasileiro e integrando o pensamento brasileiro dentro desses grupos de pesquisa. Por outro lado, a Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição mais arquiconhecida aqui, eu não preciso apresentá-la, né? Onde também eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é o Centro de Estudos em Microfinanças. E, na minha opinião, nas escolas de gestão é um dos locais onde a gente realmente deveria trabalhar, repensar, trazer essas questões, né? Eu acho que muito ainda tem que se fazer para que a gente consiga realmente formar gestores com essa visão social e ambiental, né? Então, eu estou aberta depois para as discussões, espero que a minha apresentação tenha sido clara para todo mundo, e o meu grande prazer vai ser em trocar com vocês depois sobre essas ideias. É isso aí, muito obrigada.